Eu estava em um tempo de descanso com a minha esposa em um hotel na cidade de Caldas Novas, lá no estado de Goiás. É um lugar onde tem hotéis com piscinas com água quente natural. E eu estava lá, eu e a minha esposa. Eu nunca fiquei tanto dentro da água como naqueles dias. Eu estava lá com a minha esposa, conversando, namorando, coisa boa, não é? De repente, chegou um casal junto com duas crianças. E a gente ficou observando o comportamento do marido. A esposa com um celular, tirando fotos. Eu não sei o porquê lá. Ele começou a gritar e falar alto, e ela tirando fotos. E de repente ele começou a xingar a mulher perto de nós, dizendo: "A sua burra, idiota, sua anta, você é um capeta." Falei: meu Deus, o que é isso? Aí ela tirou foto com ele ainda e tal. Foram assim pro lado junto com as crianças. Não sei o que houve lá também. Daqui a pouco ele começou a xingar e gritar e falar alto. Assim, uma estupidez sem noção, tá? Uma estupidez assim horrível, horrível, horrível. Assim, na piscina, né, diante de várias pessoas. A minha esposa cochichou para mim: eu jamais viveria ao lado de um homem desse. É sobre isso que eu quero falar com você hoje, dentro desta série 12 chaves para blindar o seu casamento contra uma traição. Preste atenção: nenhum casamento sobrevive sem respeito. Respeito gera respeito. É sobre isso que eu vou falar hoje. Graça e paz, meu filho, minha filha querida, família dos implantadores da cultura do Reino de Deus. Esta série está abençoando a sua vida. Você está compartilhando com seus amigos, compartilhando com as pessoas que você quer bem. Vamos começar bem. Escreve aqui: respeito gera respeito. Todo mundo escrevendo: respeito gera respeito. Chama a sua atenção para 1 de Pedro 3 e o verso 7. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiros do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. No versículo 1, o apóstolo Pedro fala com as mulheres, dizendo: olha, se o seu marido não conhece o evangelho, não conhece a palavra, que ele seja ganho sem palavra alguma, observando o seu honesto comportamento. Eu gostaria de começar dizendo a você o seguinte: boas pessoas constroem suas vidas com base no respeito, disse Hal Urban. Olha só, o respeito é uma das marcas de um casamento saudável. O respeito é uma das marcas do casamento saudável. Jesus, em Mateus capítulo 7, verso 2, ele disse: trate as outras pessoas exatamente como você gostaria de ser tratado. Eu preciso repetir isso. Trate as outras pessoas exatamente como você gostaria de ser tratado. Por quê? O desrespeito gera medo. Sim, o desrespeito gera medo. Escute isso. A verdadeira intimidade emocional, física e sexual é impossível diante do medo. Não tem como ter intimidade emocional, física, sexual com medo. Cada demonstração de desrespeito cria falta de segurança, que por sua vez gera medo. O medo mata o amor e a intimidade. O medo mata o amor e a intimidade. Se todos escrevessem aqui embaixo também: o medo
mata o amor e a intimidade. O medo do parceiro e o amor saudável e perene não podem viver juntos. Medo e amor saudável não podem viver juntos. Se você quer um casamento feliz, a segurança e tranquilidade de seu parceiro devem ser prioridades. Vou repetir, hein? Se você quer um casamento feliz, a segurança e a tranquilidade do seu marido, da sua esposa, deve ser sua prioridade. Sabe, em um casamento saudável, a prova do tempo e da infidelidade, mulher e homem, ou homem e mulher, sabem respeitar. E aqui eu quero que você preste bastante atenção. Respeitar os limites do cônjuge. Todo casamento precisa ter um espaço que eu chamo limites da individualidade. Um espaço onde cada um possa viver a sua individualidade. Eu já disse que no casamento não pode haver individualismo, mas precisa haver individualidade. Quando não há individualidade, respeito aos limites da individualidade, vivemos uma unidade sufocante, doentia. Não dá para viver assim. Tudo o que é demais sufoca. E aí a gente precisa compreender uma coisa. Intimidade não é invasão de privacidade. A minha esposa precisa ter o espaço dela na nossa relação, eu preciso ter o meu espaço. Algumas coisas não faz sentido a minha esposa estar junto. Ela nem quer estar junto em algumas situações. Ela prefere que eu esteja só. E algumas coisas nem faz sentido eu estar junto com a minha esposa. Pelo contrário, certo? Eu prefiro que ela faça sozinha. Esses dias eu cheguei em casa e a minha esposa estava com as amigas dela à mesa num delicioso café, porque era uma comemoração que tinha a ver com a minha esposa. Eu tomei um cafezinho e saí, fui embora. E disse, se vocês precisarem de mim aí para tirar foto ou filmar, pode me chamar. E saí. É o momento da minha esposa. É o momento dela com as suas amigas. Tem marido que não entende isso. Tem esposa que não entende isso em relação ao marido. E aí vive uma unidade sufocante, uma relação doentia. Então é preciso respeitar os limites da individualidade do cônjuge. Na sua casa tem isso? No seu casamento é assim? Segundo, casais que vivem de forma harmoniosa e saudável respeitam as diferenças do cônjuge, tá? Respeitam as diferenças do cônjuge. E aqui eu quero parar um pouco. Olha, o casamento é a união de duas culturas diferentes para formar uma. Eu vim de uma cultura, minha esposa veio de uma outra cultura familiar. Casamento é a união de duas pessoas que teve educação diferente. Preste atenção nisso. Casamento é a união de duas pessoas que teve educação diferente. Ela veio de uma família rígida, ele não. Ela veio de uma família onde a palavra de ordem era disciplina, ele não. Ela veio de uma família funcional, ele não. E esses dois agora se casam. Aí é preciso respeitar a forma como o outro foi educado. Isso não significa se conformar com uma forma errada. Isso não significa se conformar com aquilo que precisa ser melhorado, ajustado. Não, mas respeitar. Respeitar. Cada um veio de uma cultura familiar diferente, cada um veio de um sistema de educação diferente. E homem e mulher são diferentes por causa do gênero, por causa
das diferenças de sexo. A mulher é 100% emotiva. O homem é razão. O homem é razão. A mulher é emoção. São diferentes. A mulher fala do que está sentindo. O homem fala mais do que está pensando. Veja só, a visão do homem ela é panorâmica. A visão da mulher é mais detalhista. A mulher vê os detalhes. A mulher vê os detalhes, certo? Então, preste atenção. Homem e mulher são diferentes. Sexualmente falando, o homem, ele é normalmente o elemento que age. A mulher, o elemento que reage. O homem, ele é o fogão a gás no sexo. A mulher é o fogão a lenha. O homem se excita mais pelo que vê sexualmente falando, a mulher muito mais pelo que ouve. Percebe como nós somos diferentes? Eu até brinco. Por exemplo, o homem brinca de soltar gases debaixo do cobertor. Para a mulher, isso é um crime social. Percebe como nós somos diferentes? Vamos pensar em gostos. Nós temos gostos diferentes. A minha esposa, por exemplo, ela gosta muito de peixe, mas não cru. Comida japonesa não, mas peixe, ela adora, ela ama peixe. Quando eu vou trabalhar no norte do país com ela só come peixe nos restaurantes. Ela aproveita, ela se deleita comendo peixes. Eu gosto de peixe, mas não tanto assim, certo? Entre um peixe e uma picanha, eu vou ficar com a picanha. Agora, a gente, é claro que a gente reveza, a gente equilibra isso, mas eu respeito. Por exemplo, respeitar aquilo que é valor para a esposa. Aqui, gente, se os casais entendessem isso, por exemplo, a minha esposa, alguns dos valores da minha esposa, muito importante: organização, excelência, servir. Para minha esposa isso tem um valor assim extraordinário. Se você não respeita os valores da pessoa, se você simplesmente diz que ela é chata, simplesmente você diz que ela é chata. Não, a pessoa é organizada, ela não é chata, ela é organizada. Não, a pessoa não é chata, ela é disciplinada. Ah, não, a pessoa não é chata, ela é pontual. Então, eu também tenho meus valores. Por exemplo, eu prezo por pontualidade, eu prezo por integridade. São valores. Quando um respeita os valores do outro, aí para de chamar o outro de chato e ajuda naquilo que é um valor dela, que é um valor dele. Na sua casa, existe respeito às diferenças do cônjuge. Sabe, quando o casal entende e vive isso, muda tudo. Essa é uma chave extraordinária. Respeito gera respeito. Então, respeitar os limites da individualidade do outro, deixar esse espaço, não sufocar. Eu até brinco que tem mulher assim, né? O marido nem bem sai, ela começa: você tá onde? Aí de novo: você tá onde? E tem marido assim também. A esposa nem bem sai pro mercado: você tá onde? Ah, tô no Farol. Você tá onde? Ah, tô chegando. Você tá onde? Ah, tô comprando carne. Você tá onde? Ah, eu tô na fila agora do pão. Você tá onde? Agora eu tô comprando verdura. Você tá onde? Gente, quem é que aguenta isso? Quem é que suporta isso? Tudo que é demais incomoda, atrapalha, sufoca. E a saúde está no equilíbrio, pô. A saúde está no equilíbrio. A saúde está no equilíbrio. Respeitar as diferenças do cônjuge, né? Viemos de cultura diferente, educação diferente, temos gostos diferentes, temos temperamentos diferentes. Respeite e celebre as diferenças. Aí a gente vive. E vive bem. E aí a gente blinda o nosso casamento de uma possível infidelidade, tá? Terceiro, casais
que tem um casamento saudável, marido e mulher sabem respeitar a família de origem do cônjuge. A família de origem do cônjuge. Eu tenho dito com frequência, tá? E eu preciso repetir aqui. Outro dia, eu estava tomando um café com um casal que logo iria se casar, né? E esse casal pediu para mim pelo menos 5 conselhos para ter um casamento parecido com o meu, porque eles acham que o meu casamento é um casamento harmonioso, equilibrado, e temos mais de 38 anos de casados, afinal. Eu disse, olha, deixa eu contar para vocês um dos segredos do meu casamento. Do meu casamento harmonioso e equilibrado, um dos segredos. Eu e a Rosemary, desde o início entendemos que para nós gozarmos da felicidade de Deus no casamento, nós teríamos que aprender a tratar a família do outro com honra. A Bíblia diz, honra teu pai e tua mãe. Então, quando a gente se casa, nós não perdemos um pai e uma mãe, nós ganhamos mais um pai, mais uma mãe, que a gente chama de sogro e sogra. O sogro e a sogra não perdeu uma filha ou um filho, ganhou mais uma filha, ganhou mais um filho. Quando a gente vive com esta consciência, nossa relação de casal, a gente blinda o casamento da possibilidade de uma infidelidade. Isso fortalece o casamento, entendeu? Isso fortalece o casamento. Desde o início, eu e a minha esposa Rosemary entendemos isso, praticamos isso, vivemos isso. Sempre, sempre, sempre. A minha casa sempre esteve aberta para a família da minha esposa, para a minha família. A gente sempre entendeu os mais difíceis, porque toda família tem pessoas mais complicadas, outras mais fáceis. E assim na sua, na minha, na nossa. A maturidade nos ensina a tratar a todos a partir do princípio do amor e da graça. A maturidade nos ensina a tratar a todos a partir do princípio do amor e do princípio da graça. Então, casais que blindam o seu casamento, transformando uma relação à prova do tempo e desta possibilidade da traição, sabem respeitar a família de origem do cônjuge. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você que me acompanha todo dia aqui, você leva a sério esse princípio? Você trata bem sua sogra, seu sogro, sua mãe, seu pai, seus cunhados? E você, marido? Você leva a sério esse princípio? Essa é uma chave que você leva muito a sério, muito a sério. Bom, agora é muito importante que você entenda que esses casais que vivem um casamento saudável e à prova do tempo e da infidelidade também respeita o momento do cônjuge. O momento do cônjuge. Sabe, se existe um momento em que o marido deve ter muita sensibilidade, empatia com a esposa, é na gravidez. E é interessante que é exatamente na gravidez que alguns maridos são indiferentes, insensíveis e não compreendem a complexidade disso. Como eu gostaria de sentar com todos os maridos cuja esposa está grávida, para explicar para eles o quão complexo é, principalmente para a mulher, e que afeta a criança se nós não soubermos lidar bem com isso. Até porque a partir dos 6 meses, não é? Esse bebê que está na barriga da mulher ouve, não é? Reage, sente tudo que acontece por lá de fora. Então, se existe um momento que é preciso haver muito respeito, é o da gravidez. É da gravidez. Por que
acontece divórcio na gravidez. Por que muitas vezes, quando a criança nasce, o casal se separa? Não era para ser assim, pelo contrário, a gravidez deveria ser a bênção que aproxima mais, que une mais, que fortalece mais os laços. Mas não. Imaturidade. Então o marido precisa ser sensível, cooperador, empático, precisa entender as complexidades de uma gravidez. Por outro lado, a mulher também precisa entender que gravidez não é doença. Eu gosto do que a minha esposa sempre fala para as grávidas. Minha filha, gravidez não é doença. Não é doença não. Namora com seu marido, esteja com seu marido e não use a gravidez para manipular. Porque tem mulher que usa a gravidez para manipular o marido e quer manipular não seu marido. Todo mundo pode. Não pode. Então, esse é um momento delicado que precisa da compreensão. Então, casais que vivem um casamento saudável à prova do tempo e da infidelidade sabem respeitar o momento um do outro. Qual é o momento que o seu marido está vivendo? Qual é o momento que a sua esposa está vivendo? Eu estou aqui acompanhando agora um casal, uma família, que a mãe está enfrentando um câncer, a mãe está enfrentando um momento difícil, e aí a esposa tem que ficar um pouco ausente e tal. Gente, como é bonito ver um marido maduro, compreendendo, administrando da forma mais prudente e sábia possível. Como é na sua casa? Respeito gera respeito. Então, o respeito é uma chave que blinda o casamento. E você não pode abrir mão por nada. Sabe, eu tenho aqui falado com muitos casais que precisam de ajuda. Muitos casais precisam de ajuda. E há mais de 32 anos eu venho investindo na vida dos casais. E eu construí, junto com todos os parceiros e cooperadores, uma casa de restauração de casamentos. Uma clínica onde eu recebo de 30 a 40 casais que chegam com o casamento ou na UTI, ou já morto, ou num processo de crise, ficam 4 dias nessa imersão e saem completamente restaurados e curados. E eu quero muito que você conheça. Se você está vivendo uma crise, venha. Se você quer fazer manutenção do seu casamento, venha. E se você trabalha com casais e quer conhecer novas ferramentas, venha também. Então, SOS Casamento. Talvez você esteja, não, pastor, meu casamento não está ruim, eu apenas queria celebrar meu casamento e aprender com vocês. Venha no evento Celebrando o Casamento. Celebrando o Casamento. Aí eu tenho um terceiro convite para fazer. Se você quer renovar a aliança conjugal em Israel comigo, lá em Caná da Galileia, onde Jesus transformou água em vinho, aí já é diferente. Aí é uma viagem, você vai ficar 12 dias comigo, com a minha esposa e mais quem vai comigo. São só 20 casais. Então você pode, nesse mesmo contato, se inscrever. Eu quero orar com você, mas eu gostaria que você, antes de orar, colocasse o seu pedido de oração e a frase: respeito gera respeito. Vamos orar. Pai, obrigado. Obrigado, Senhor, pela tua fidelidade, pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua graça. Obrigado, Senhor, porque em tudo a gente percebe as tuas mãos. Como é bom caminhar na tua presença. E como é bom ser ministrado através da tua palavra. A tua palavra que diz: marido, vivei a vida comum do lar com discernimento. Mulher, se o teu marido não obedece à palavra, que ele seja ganho sem palavra alguma através do seu comportamento. Senhor, ajuda-nos a viver o que diz a tua palavra. Ajuda-nos a viver como nos ensina as Escrituras, que é o manual de treinamento para todos nós. Pai, a tua bênção sobre a minha vida, a minha casa, a minha família, o meu lar. A tua bênção sobre esta mulher, este homem, este casal e esta família.
E que amanhã a gente possa continuar aprendendo como blindar o nosso casamento de uma possível traição, vivendo de acordo com a tua palavra. Pai, eu peço que seja assim, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, sua casa e sua família. Deus abençoe o seu lar. Esteja comigo amanhã. Não perca por nada o vídeo de amanhã. Eu vou continuar falando sobre 12 chaves para blindar o seu casamento contra uma possível infidelidade. O céu não está em crise, Deus está no controle, nós cremos em milagres e a nossa família está debaixo da graça de Deus. Um beijo no coração de todos.